Ok? Gente, mais uma vez, bom dia, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Acredito que agora vai dar certo. Me confirme só, por favor, vocês estão me ouvindo bem? Não entendi, pode repetir? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, gente. Ok, vamos lá. Sim. Ok. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês aqui o material para a gente começar a explicação. Pessoal, só lembrando, deixa eu ver aqui, só lembrando que quem ainda não concluiu a pesquisa, tá bom? Então, para um pouquinho, preste atenção na aula. Quando for depois, aí vocês, quem não concluiu a pesquisa, conclui depois, tá bom? Mas agora, por enquanto, dá uma paradinha aí e preste atenção na aula, tá bom? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Antes, deixa eu só voltar um tempinho aqui. Gente, o meu nariz hoje está me fazendo tanta raiva. Ver se eu conseguir entrar, professor. Ok. Ellen, conseguiu entrar, é isso? Ellen, está me ouvindo? Sim, professor, consegui entrar. Só que eu tô pelo celular, porque pelo computador não entrou. Ok, que bom. Então, deixa eu compartilhar aqui o material com vocês, para a gente dar início, tá bom? Gente, lembrando que hoje a gente vai iniciar o livro 3, tá bom? A gente vai iniciar o livro 3. Então, pegue o material aí, coloca aí na página 272, tá bom? Página 272, que é o conteúdo que a gente vai iniciar agora, ok? Deixa eu só abrir aqui o slide aqui. Eu não sei o que é que está pior, se é a minha internet ou se é meu computador. Meu pai até. Vamos lá. Gente, então como eu falei, a gente vai conversar um pouquinho sobre clima, tá bom? Então quem não pegou o material, pega o material aí, página 272, que é onde a gente vai iniciar o nosso conteúdo, tá bom? Deixa eu ver aqui, eu estou vendo só a câmera de Ellen, tá ligado? Os outros colegas, gente, me confirma novamente aí, por favor, que eu estou com medo da minha internet, de repente, parar. Me confirma aí, por favor, vocês estão me ouvindo bem? Sim. O professor. Sim? Sim. Não. Sim, Ellen? Essa aula acaba de que horas? A sua última aula, assim, de todas, acaba de que horas? Essa aula agora ela vai terminar de 9h30 e a outra termina de 10h10, se não me engano, acho que é 10h20. 10h20. Isso. Eita, sorte, professor. Eu vou para a dentista mesmo 10h20. Ok, então dá tempo para assistir. Vamos lá. Gente, então como eu falei para vocês, na página 272, tá bom? A gente vai iniciar falando sobre clima, ok? Então, no início, a gente vai diferenciar o que é tempo atmosférico e o que é clima, tá bom? Porque muitas vezes as pessoas costumam confundir. Por exemplo, de repente em Santa Cruz do Caparibe hoje amanheceu chovendo. Aí as pessoas dizem, o clima hoje amanheceu diferente. Quando, na verdade, essas variações que ocorrem são as condições do tempo, tá bom? Por exemplo, durante o dia,
pela manhã está frio, à tarde está quente, à noite esfria novamente. Essas variações de temperatura que ocorrem durante o dia, elas ocorrem nas condições do tempo, tá bom? Então, é o tempo atmosférico que está variando bastante, tá bom? Então, a gente vai diferenciar aí o que é tempo e o que é clima. Por exemplo, eu trouxe aqui, ó, tempo atmosférico, aqui, ó, se refere às condições atmosféricas de um determinado lugar em um determinado momento. Então, por exemplo, se eu perguntar, como é que está aí em Santa Cruz hoje? Aí você vai dizer, está frio, está quente, está mais ou menos. Você está falando sobre o tempo atmosférico. Ou seja, você está falando sobre as condições atmosféricas de Santa Cruz desse exato momento. Tá bom? Agora, se eu perguntar, por exemplo, gente, durante o ano inteiro, qual é a característica de Santa Cruz, do clima de Santa Cruz? Aí você vai me dizer, professor, o ano inteiro aqui em Santa Cruz, com exceção do período chuvoso, mas boa parte do ano é muito quente. Então, você aí está falando sobre uma característica do clima. Agora, se você disser, nesse exato momento está frio, está chovendo, está fazendo sol, está ventando muito, aí sim, você está falando sobre as condições do tempo. Ok? Vamos lá. Professor, você tem a imagem com a câmera ligada ou é meu celular que está com problema? Como é? Só tem a imagem você com a câmera ligada ou é o celular, o meu, que está com problema? Eu acho que só tem vocês duas. Ah, Letícia Eu apareceu. também estou vendo aqui, só tem vocês duas, tá bom? Pessoal, alguma dúvida com relação ao que é tempo atmosférico? Não. Tem certeza? Sim, eu até anotei aqui. Ok. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala sobre clima, tá bom? Quando a gente fala sobre clima, preste atenção aqui, ó. Quando nos referimos ao clima de uma região, levamos em conta o conjunto das características atmosféricas que ali predomina ao longo de quê? Ao longo de um período de 30 anos. Então, por exemplo, lembra da pergunta que eu fiz anteriormente? Gente, qual é a temperatura que predomina em Santa Cruz? Aí você vai dizer, professor, boa parte do ano é muito quente. Então, você está falando de uma característica do clima. Agora, se eu perguntar, gente, como é que está nesse exato momento em Santa Cruz? Aí você vai dizer, está frio, está quente, está chovendo, está ventando muito. Aí você está falando de quê? Aí, nublado. Aí você está falando de quê? Você está falando das condições atmosféricas daquele exato momento. Então, você está falando do tempo atmosférico. Tá bom? Ô, professor, no começo do ano, estão sempre quente, aí depois vai começando frio, né? Como é? No começo do ano é sempre quente, aí depois vai começando frio, né? Isso. Só um minutinho. Professor. Ok, gente, voltei. Vamos lá. Ô, professor, Falar, é Letícia. possível o lugar mais quente do mundo se tornar o mais frio? Veja só se de repente houver, por exemplo, alguma catástrofe natural. Por exemplo, lugares muito quentes hoje, os desertos, as regiões que ficam próximas à linha do Equador, são regiões muito quentes. A Por quê? savana, né? Isso, porque são regiões que recebem muita radiação solar. Então, só se de repente, por exemplo, houvesse uma inclinação no eixo terrestre, aí aquelas áreas que hoje recebem muita radiação, elas passassem a receber pouca radiação, aí pudesse ser que houvesse uma mudança tão drástica dessa, mas sem nenhuma catástrofe natural, dificilmente isso irá ocorrer, tá bom? Qual é o continente mais frio?
O continente mais frio é o continente da Antártida. Lembrando que o continente da Antártida é um continente gelado. E o mais quente? Veja, o mais quente, não tem como a gente afirmar qual é o mais quente, porque a linha do Equador, que é a área que mais recebe radiação solar, ela cruza, por exemplo, o Brasil, ela cruza a África, ela cruza, por exemplo, ela corta o continente asiático, tá bom? Então não tem como a gente mensurar assim, dizer que qual é o continente mais quente. Agora veja, eu acredito que a África, eu acho que ela se enquadra nessas características aí. Por quê? Além da África ser cortada pela linha do Equador, lá existe o quê? Vários desertos. A gente sabe que em todo deserto, né, ou melhor, em quase todo deserto, é bastante quente. Por que eu digo quase todo? Porque nós temos desertos gelados. Por exemplo, o deserto da Patagônia. O deserto da Patagônia é um deserto gelado. Às vezes a gente pensa que os desertos eles são só quentes, né? Mas na verdade existem desertos gelados também. Ok? Então vamos lá. Então só repetindo aqui. Então a gente viu que o tempo atmosférico é quando eu estou falando das características de um local naquele exato momento. Agora, por exemplo, se eu estou falando de uma característica que predomina durante o ano, por exemplo, professor, lá em Manaus chove muito, lá ao longo do ano as temperaturas são altíssimas, ao longo do ano lá venta bastante, aí sim você está falando das características do clima de Manaus. Agora, se você, por exemplo, você está em Recife agora, e você diz, nesse exato momento em Recife está bastante quente, está ventando muito, está nublado, está chovendo, aí sim você está falando de uma característica daquele exato momento, aí você está falando de uma característica do tempo atmosférico, tá bom? Podemos seguir adiante aqui? Sim? Sim. Ok, vamos lá. Então, deixa eu só adiantar aqui. Então, vamos lá. Por exemplo, eu trouxe aqui também, ó, que ao caracterizarmos uma região como fria ou quente, por exemplo, se eu digo que o sul do Brasil é bastante frio, e se eu digo que a região norte do Brasil é bastante quente, aí eu estou falando de quê? Eu estou falando do clima. Sim? Acho que foi Fernanda que tentou falar. Eu estava pesquisando aqui no Google, antes de você fazer a reunião pelo Zoom. Certo? E até a Isabel tinha pedido lá no grupo, porque se a internet tinha dado um problema para a gente pesquisar. Aí eu fiz aqui 6 tipos de clima. Só que, tipo, eu não sei o que é que eles fazem, se eles são frios, se eles são quentes, entendeu? Eu só escrevi. Certo. Qual foram os climas que você escreveu? Aí você Professor, Sim, Fernanda? eu também fiz isso, mas eu também pesquisei no Google. Tropical semiríduo, tropical de altitude, Certo. tropical Professor. litorâneo, Fernanda, só um minutinho. subtropical. Ok. Gente, veja só. Eu também precisei esses daí, professor. Sendo que eu coloquei característica deles. Certo. Gente, não se Eu preocupe. posso falar os meus? Pode sim. Gente, não se preocupe que a gente ainda vai falar sobre os tipos de clima e vamos falar das características de cada um deles, tá bom? Não se preocupe. Eu também não sei a característica dele, só sei que tem o aquatório, o tropical, Sim. semiárido, Ok. tropical de altitude, tropical de Atlântico, subtropical, e só esses. Ok. Mas não se preocupe que a gente ainda vai falar sobre os tipos de clima, a gente vai falar da característica de cada um deles, tá bom? Não se preocupe. Ok? Então vamos adiante aqui. Então veja só, essa imagem aqui, como vocês percebem, ela está falando sobre os principais movimentos que a Terra realiza. Professor, qual é a relação que tem
dos movimentos que a Terra realiza, por exemplo, o movimento de rotação e o movimento de translação com o clima. Tem tudo a ver. Porque, por exemplo, perceba aqui, ó, aqui está o Sol. Então, essa faixa aqui, ó, tem aqui, ó, onde eu estou riscando aqui, ó. Então, perceba que essa metade aqui, ela está recebendo radiação solar. Então, nesse momento aqui, a temperatura, ela é o quê? Ela é diferente dessa outra parte aqui, que não está recebendo radiação solar. Tá bom? A mesma coisa aqui, ó. Toda essa faixa aqui, a temperatura nesse momento é uma, e lá por trás, a temperatura é outra. A mesma coisa aqui, ó. Então, por exemplo, a gente sabe que nós temos... Pessoal, deixa eu só voltar aqui só um minutinho. Professor, aí no caso... Pessoal, só um minutinho, por favor. Pessoal, desculpa, tá bom? Vocês não fazem ideia do quanto o meu nariz está me incomodando hoje. Gente do céu, acho que ele... Meu Deus. Vamos voltar para lá. Sim, Ellen, você estava falando, né? Termine. Ellen, então. Eu ia lhe perguntar se, tipo, aí nessa imagem, a localização, tipo, tem o Brasil aí nesse lugar com o Sol. Veja, deixa eu ver aqui, ó. O Brasil, ele está mais ou menos aqui, eu não estou riscando aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Deixa eu trocar de cor aqui. Deixa eu pegar uma caneta, deixa eu ver aqui, ver. Aqui, ó. O Brasil está mais ou menos aqui, assim, ó. Então, tipo, tá de noite, né? Isso. Então, nesse momento aqui, de acordo com como está apresentando essa figura aqui, ó, tá? Então, lembrando que nesse momento aqui, ó, essa parte que está recebendo radiação solar, nesse momento aqui, é o quê? A estação verão. E a outra parte que não está recebendo, nesse momento aí, é a estação inverno. Por exemplo, aqui no Brasil agora, nós estamos na estação de inverno. Então, nesse momento aqui, o Brasil ele está recebendo o quê? Ele recebe pouca radiação solar. Qual é a estação do ano que a gente mais recebe radiação solar? Na estação verão. Tá bom? Então, aqui essa figura ela mostra o movimento de rotação. Quem é que lembra como é que é realizado o movimento de rotação da Terra? A Terra gira em torno dela mesma. Exatamente, a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Já o movimento de translação, a Terra gira em torno de quê? A Terra gira em torno do Sol. Ok? Então, vamos adiante. Por exemplo, aqui, ó, eu trouxe aqui que os movimentos da Terra, as quais estão relacionados com a duração do dia, por exemplo, o movimento de rotação, uma consequência do movimento de rotação é a variação do dia e da noite. Agora, uma consequência do movimento de translação é a existência das estações do ano. Então, com relação ao movimento de rotação, a gente já viu que é o movimento realizado pela Terra em seu próprio eixo. E ele tem um tempo de duração de aproximadamente 24 horas. Já o movimento de translação, a gente viu que é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. E esse movimento, ele leva aproximadamente 365 dias, aproximadamente. Tá bom? Por exemplo, aqui está novamente a figura. Então, perceba, na medida que a Terra está girando em torno do seu próprio eixo aqui, ó, observa aqui essa setazinha aqui. Ó. Na medida que ela está girando aqui, ela está realizando um movimento de rotação.
Então, nesse movimento aqui está variando os dias e as noites. A parte que está recebendo sol é dia e a parte que não está é noite. Agora, quando ela realiza esse movimento aqui, ó, em torno do sol, aí ela está realizando um movimento de translação. Aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter a existência das estações do ano. A gente vai ter o inverno, primavera, verão, outono, aí depois inverno novamente. Ok? Gente, alguma dúvida até aqui? Não. Você pode colocar o nome? Deixa eu ver aqui a hora. Falta poucos minutos, né, professor, para acabar? Falta 4 minutos. Tá bom, gente? Só um minutinho que eu já libero o bate-papo. Tá bom? Só um minutinho. Então, veja só. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as zonas térmicas. Então, veja só. Professor, que danado é zonas térmicas? A gente pode chamar também de faixas térmicas. Veja só. O globo terrestre, ele recebe radiação solar por igual, ou seja, todas as áreas do globo terrestre recebem a mesma quantidade de radiação solar? Sim ou não? Pessoal? Não, gente, recebe não. Ok. Por quê? A gente já viu que a faixa que é cortada pela linha do Equador é a faixa que mais recebe radiação solar. Então, se a gente tem uma área que mais recebe radiação solar, a gente vai ter outras que recebem o quê? Recebe menos radiação solar. Tá bom? Então, deixa eu só voltar aqui. Deixa eu liberar aqui o bate-papo para vocês. Para vocês colocarem o nome. Se acorda. Letícia está dormindo, professor. Está dormindo. Pessoal, o bate-papo está liberado aí, tá bom? Então, coloque aí o nome de vocês. Eu não estou ouvindo aqui. Quando for de 9h40, a gente retorna, tá bom? Coloca o nome de vocês. Tá bom. Letícia está assim, deitada. Ela está cansada, É porque eu estava deitada que eu estava dormindo, né, Ellen? Ah, tá. Calma. Calma, gente, calma. Não é, professor? Eu não tô querendo puxar a briga, não. Eu tô calma aqui. Ok, vamos lá. Gente, já colocaram o nome? Eu já. Já? Sim, professor Alexandre. Pessoal, deixa eu ver aqui. Eu compartilhei com vocês. Eu acho que foi no dia que estava todo mundo, que estavam todas as turmas. Eu estou falando do quiz. Vocês lembram do quiz que eu coloquei? O que é que vocês acharam? Gostaram? Uhum. Ok. Sobre esse conteúdo... Do quiz. Do quiz, o joguinho geográfico que eu... Na verdade, eu tinha me planejado para apresentar ele para as duas turmas, para o sexto C e o sexto D. Mas aí coincidiu de estar todo mundo junto, o pessoal da manhã, eu tive que liberar para todo mundo. Professor, Mas, sim? quando eu vi o quiz, não deu tempo nem de eu terminar, acabou-se. Não deu tempo de terminar? Tá bom. Mas aí no próximo a gente se planeja para a gente começar um pouquinho antes, para aí dar tempo de todo mundo terminar. Tá bom? Gente, todo mundo colocou o nome aqui? Acredito que sim. Tá bom? Pessoal, eu vou encerrar aqui quando for de 9h40, tá bom? 9h40 a gente retorna. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Só lembrando, é só retornar com o mesmo link, tá bom? Tchau, tchau.